Então, com isso, né, finalizamos essa primeira aula, de 2, né, que vamos falar sobre perspectiva de um e 2 pontos de fuga. Então essa foi a primeira aula, né, a respeito de perspectivas com ponto de fuga. Em seguida agora, né, nós vamos ter, como tivemos lá nas perspectivas, cilíndricas, né, e paralelas, né, vamos ter um pequeno tutorial de como montar, né, essa perspectiva a partir de um ponto de fuga, com um ponto de fuga só, né. E vamos utilizar aqui nesse para exemplificar, os mesmos componentes que utilizamos lá nas perspectivas cilíndricas, né, para que a gente possa comparar visualmente, né, as aplicações de uma e de outra, né, e assim melhorar a nossa, vamos dizer assim, a nossa possibilidade de escolher que tipo de perspectiva vamos executar para representar determinado componente que precisamos representar, ok? Então, em seguida, teremos esse tutorial de montagem dessa perspectiva. Até já. Vamos aqui, então, fazer uma perspectiva, né? Lembrando dos nossos gabaritos, né? Isso aqui é a planta, isso aqui são as fachadas, né? Então, vamos fazer a perspectiva de um ponto de fuga, com um ponto de fuga, exatamente desse gabarito, desses desenhos que nós temos aqui. Então, lembrando, né, vamos trabalhar com uma parte desses nossos componentes aqui, vamos trabalhar com uma parte desses nossos componentes encostado no quadro. Portanto, como está encostado no quadro, nós vamos ter aqui, né, a verdadeira grandeza, né? Como esse desenho está na escala 1:100, né, nós temos aqui, na escala 1:100, né, são 12 metros. Né? Aqui, na profundidade, temos 5 metros. Esse outro componente aqui tem 9 metros de comprimento. E esse aqui tem também 9 metros de comprimento. A altura de todos esses componentes é a mesma, né, como desenhamos aqui nas fachadas, né, altura de 5 metros. Né? Escala 1:100, 5 metros. Então, primeira providência, posicionar, né, a perspectiva dentro do nosso espaço. Né? Então, como nós temos, né, vamos desenhar aqui num papel A3, né, precisamos saber de qual o tamanho que vamos precisar, né, definir aqui para que essa perspectiva caiba no papel. E esse tamanho vai depender da escala que nós vamos desenhar. Se desenharmos na escala 1:100, né, temos aqui 12 metros por 5 metros de altura, caberia aqui. A profundidade máxima que nós temos é de 14 metros, sendo que, na perspectiva com um único ponto de fuga, esses 14 metros, na verdade, não vão ser 14 metros na escala 1:100. Nós vamos ter que utilizar algum sistema de dimensionamento para podermos medir, né, essas dimensões de profundidade. Para isso, nós vamos utilizar exatamente, né, essa quadrícula que nós temos aqui, que está colocada em medidas de 2 por 2 metros. É uma grade, né, que está colocada em 2 em 2 metros. Outra questão importante é nós posicionarmos, né, o observador. Nesse caso aqui, nesse primeiro desenho, vamos colocar o observador acima dos componentes. Então, se nossos componentes têm 5 metros de altura, vamos colocar, digamos, o nosso observador a 8 metros de altura. Então, como nosso observador está mais alto que o objeto, né, eu vou trabalhar aqui, ó, com uma linha do horizonte um pouco na parte mais superior do papel. Né? Então, temos aqui a nossa linha do horizonte. Eu vou colocar na escala 1:100 mesmo, né, nosso observador a 8 metros de altura. Com o nosso observador a 8 metros, né, eu vou botar 9 metros. Nosso observador a 9 metros de altura, eu vou marcar a partir da linha do horizonte para a parte de baixo, né, 9 metros, e
vamos traçar aqui a linha de terra, né? Então, estamos aqui com a linha de terra. Outro ponto importante é nós posicionarmos o observador em relação aos componentes que nós estamos perspectivando. Se o observador estiver bem no meio, ele vai ocupar uma posição central aqui. Eu vou posicionar esse observador um pouco mais para a esquerda. Por quê? Porque se eu colocar ele muito no meio, né, esses planos que estão aqui, eles vão ficar muito tangentes, né, quase que de topo, né, em relação a tangentes ao observador, quase muito de topo. Então, quando eu desloco o observador um pouco mais para a esquerda, eu consigo ver melhor esses planos que estão colocados de topo aqui, né, perpendiculares ao observador. Então, eu vou posicionar o observador a 2 metros à direita, à esquerda, desse primeiro ponto aqui, né? Então, eu tenho 12 metros, 2 metros à direita, eu tenho a posição do observador. E eu vou colocar esse observador, né, um pouco à esquerda do centro do desenho. Então, eu tenho aqui o centro do papel, vou posicionar esse observador, digamos, nesse ponto aqui. Então, aqui eu tenho a posição do observador, ponto P. Esse ponto P, lembramos que vai ser o ponto de fuga, né, de todas as retas que são perpendiculares ao quadro. As retas que são perpendiculares ao quadro, além da própria visada do observador, são essas, né? São retas perpendiculares ao quadro, inclusive a espessura desse plano. Bom, então começamos aqui a nossa montagem. Temos ali o observador marcado e vamos marcar um pouco mais à esquerda do observador, como nós definimos aqui. O observador estaria nessa posição. Vamos marcar um pouco mais para cá, né, a posição inicial desse nosso ponto aqui. Como esse elemento aqui, né, ele está no quadro, podemos marcá-lo em verdadeira grandeza. Ele tem 12 metros, vou marcar aqui com 12 metros, a partir, né, desse ponto aqui. Que ponto é esse? Esse aqui é o ponto que chamamos de ponto A, né, que é o nosso ponto de referência. E aqui temos 12 metros marcados, né, a partir do ponto A. Olha, como nós sabemos, a altura desse muro é de 5 metros. Então, temos aqui o nosso muro marcado com altura de 5 metros e, portanto, esse plano frontal da nossa composição aqui, esse plano frontal da nossa composição, que é esse plano aqui, visto de frente, né? Esse plano frontal da nossa composição está desenhado aqui 12 por 5 metros de altura. Todas as perpendiculares ao quadro têm como fuga o ponto P. Todas as perpendiculares ao quadro têm como fuga o ponto P. O que acontece agora? Não podemos marcar essa profundidade em verdadeira grandeza nessa posição. Por quê? Porque, como está em perspectiva, nós não temos recursos gráficos para avaliar rapidamente essa profundidade. Mas nós temos, né, marcados aqui, ó, possibilidade de marcarmos aqui, né, os lados dos quadrados que fogem para aquele ponto, que é exatamente essa malha que nós temos aqui. E que eu posso marcar também, né, um pouco mais para a esquerda, porque eu sei que eu vou ter mais um componente, né, esse componente aqui, ele está mais à esquerda em relação ao plano frontal. Bom, então, a partir daí,
todas as linhas de profundidade, né, elas vão ter uma fuga em direção ao ponto P. Todas as linhas de profundidade têm fugas em direção ao ponto P. Bom, então, nesse ponto, temos aqui marcadas todas as linhas, né, que vão nos interessar, né, para que possamos traçar essas profundidades do nosso desenho. Agora, de que maneira nós vamos conseguir marcar aqui o que seria a medida de um quadrado? Temos alguns processos gráficos que permitem fazer essa marcação, mas eu proponho que nós façamos uma marcação mais intuitiva. Então, por exemplo, se eu imaginar que isso aqui seja um quadrado nessa perspectiva, né, eu terei condições de marcar todos os quadrados que estarão nesse piso aqui. Se eu marcasse um quadrado desse tamanho, certamente estaria errado. Por quê? Porque na perspectiva, vamos lembrar, as dimensões se reduzem na medida da profundidade. Então, como isso aqui seria um quadrado, eu não tenho como marcar um quadrado que tenha essa frente que está em VG, que está no quadro, com esse tamanho em perspectiva. Então, isso aqui seria uma marcação equivocada, não seria uma marcação correta. Talvez, então, essa marcação aqui seja uma marcação mais eficaz em relação ao nosso quadrado. Lembrando das nossas aulas, onde as diagonais, todas as diagonais passam, né? As diagonais vão cruzar todos os quadrados que estão naquelas profundidades. Ora, se as diagonais vão cruzar todos os quadrados que estão naquelas profundidades, a cada ponto desse aqui, eu tenho marcado uma linha em profundidade. Então, eu tenho aqui profundidades marcadas aqui. Essa marcação, como é uma marcação auxiliar, é importante que ela seja feita de uma maneira não muito forte, que ela seja feita mais fraco, no desenho seja mais fraco aqui, ok? Dá para perceber que a perspectiva, como é que ela deforma, à medida que ela vai se afastando, né, ela vai deformando muito, né? Bom, então aqui nós marcamos 2 metros, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Temos aqui marcados 14 metros em profundidade. Olha, nosso desenho, partindo desse ponto aqui, nós temos aqui 5 metros mais 8 metros. Então, temos aqui exatamente 13 metros na profundidade. Então, nós entendemos que essa profundidade nossa, a partir desse ponto, né, cabe, vamos dizer assim, aqui dentro. Não cabendo aqui dentro, o que se faria? Né? Marcaríamos mais algumas linhas de profundidade partindo, né, da linha do quadro, né, da linha de terra, que seria alguma coisa por aqui. Se nós vamos precisar de um pouco mais de profundidade, né, podemos fazer isso aqui, né, e na medida do encontro, né, dessas linhas aqui, nós vamos ter nossos traçados em profundidade. Né? Percebe que essas medidas vão diminuindo drasticamente, né, enquanto nós vamos trazendo
na profundidade, né? A redução é muito forte, né? Então, aqui temos já, basicamente, lançado a nossa perspectiva. Agora vamos continuar. Esse lateral e essa lateral tem 5 metros de profundidade. Então, 5 metros de profundidade seriam 2 metros e a metade desse quadrado. Só que não podemos marcar, né, como sabemos, uma dimensão em profundidade, que seria a metade desse quadrado. São 2 metros mais a metade do quadrado. Não temos como marcar isso. Mas sabemos que as diagonais de um quadrado se cruzam no ponto central desse quadrado. Então, essa diagonal desse quadrado e essa diagonal desse quadrado, o cruzamento delas é exatamente o meio do quadrado, né? Ponto central, centro do quadrado. Se esse aqui é o centro do quadrado, numa paralela, eu tenho aqui a metade da profundidade do lado do quadrado. Então, eu sei que nesse ponto aqui, eu tenho essa medida da lateral, né, dessa lateral marcada aqui. E o topo do muro coincide com o topo desse muro frontal aqui. Isso vai valer também para a parte de trás, né, para a parte da direita. Então, eu sei que nesta mesma altura aqui, nessa mesma altura, eu tenho a lateral do outro muro. Cabe, então, aqui agora trabalharmos com uma espessura. Eu vou trabalhar com uma espessura aqui, a sentimento, né? Trabalhar aqui com uma espessura a sentimento e buscar, né, uma relação com os planos que eu tenho aqui já traçados, que são esse plano aqui, né? E buscar aqui, né, a relação de largura com aquele plano ali. Então, eu tenho traçado aqui já esse plano, né? Esse plano frontal aqui já traçado e os dois planos de topo que partem desse plano frontal, né, traçados aqui também. É interessante a gente já ir aos poucos dando um reforço no traçado, né, para podermos já ir visualizando, né, essa perspectiva que nós estamos fazendo, para ressaltar, né, esses planos já que são planos, vamos dizer assim, verdadeiros, né? Bom, então temos aqui o primeiro plano, né, esse plano em C, na verdade esse muro em C, né? E agora vamos traçar esse segundo muro aqui. Olha, esse segundo muro, ele está dessa face para dentro 2 metros mais 1 metro, 3 metros. E está dessa face para dentro 2 metros, 4 metros. Então, ele está 4 metros para dentro e 3 metros da direita para a esquerda. Então, ele está 4 metros para dentro. 4 metros para dentro significa 2 metros, 2 metros. Então, esse muro, ele começa daqui para dentro, vamos lá medir, 4 metros. E a face dele, essa face, está a 3 metros da face direita desse muro em C. Portanto, a face do muro em C está nesse ponto. 2 metros, 3 metros seria exatamente a metade aqui. Nesse caso, eu posso marcar a metade? Não tem dúvida, porque eu estou no plano do quadro. Então, a face daquele muro está nesse suporte aqui. E quanto a 4 metros de profundidade. Na profundidade eu não posso marcar a medida, mas eu posso ver que aqui temos 2 metros, aqui temos mais 2 metros. Então, a face, né? Essa face, esse ponto, exatamente esse ponto aqui, essa aresta aqui, está a 3 metros dessa face lateral direita,
2 mais 1, e na profundidade está a 4 metros da face frontal. 2 metros, 4 metros. Então eu posso afirmar com certeza que esse muro está exatamente nesse ponto aqui. Posso marcar a altura de 5 metros aqui? Também não posso. Mas posso marcar a altura de 5 metros na linha de suporte desse muro. Isso com certeza. Então, se da linha de suporte desse muro eu marco os 5 metros, eu tenho exatamente esse ponto aqui. Que linha de suporte é essa? É a linha que passa no piso, né, no pé desse muro, que eu vou traçar aqui. Eu prolongando essa linha até o quadro, ela está aqui no quadro eu posso marcar medidas em verdadeira grandeza. 5 metros eu tenho aqui. Se eu levar para a fuga, né, eu tenho marcado aqui exatamente o ponto onde começa esse muro. Eu vou marcar uma espessura aqui a centímetro, né, e marcar já aqui o que seria, digamos, essa vista, né, essa vista frontal do muro, né, essa vista frontal desse muro. Como está um pouco mais atrás, eu vou fazer um pouco menor. E eu sei que a parte de baixo desse muro está aqui. E eu já tenho aqui marcado o suporte, né, para esse muro, a parte de lá. E aqui seria a parte dessa face esquerda do muro, que seria este suporte que está aqui, ó. Então, esse suporte aqui é o suporte da face externa do muro. Baixando a vertical aqui, né, dessa vista frontal, eu tenho aqui a frente desse muro, e a partir desse ponto eu tenho o suporte da face, vamos dizer assim, esquerda, né, desse muro. Lembrando que esse muro tem de profundidade, marquei esse ponto, suporte da face esquerda do muro, lembrando que esse muro tem de profundidade 9 metros. Mais uma vez, não podemos marcar 9 metros aqui, mas podemos marcar a partir dos quadrados do piso. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, seria no meio desse quadrado aqui. Olha, eu não tenho como marcar medidas em profundidade, mas lembrando, eu posso marcar, fazer a diagonal, as diagonais desse quadrado, e com essas diagonais eu defino o ponto central. Então, eu preciso 2, 4, 6, 8, eu preciso de 9 metros, que seria metade desse quadrado. Se eu traçar as diagonais desse quadrado que eu tenho aqui, eu tenho aqui, então, o ponto central desse quadrado, que vai me dar exatamente o metro que eu precisava. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8 e mais 1,9 metro. Portanto, eu tenho nesse ponto aqui marcado a parte final desse muro. Portanto, é só ligar os pontos. Lembrando que essa face é a face esquerda do muro. Cheguei nesse ponto aqui. Cheguei nesse ponto. E esse ponto é esse. Então, aqui eu tenho uma horizontal. E aqui temos, então, o traçado, né, desse muro que vai aqui. Vamos, então, agora traçar esse outro muro aqui. Olha, esse muro, ele tem como distância desse final dele 4 metros em relação a essa lateral. E na profundidade, em relação a essa frente, ele tem 1 metro, 3, 5, 7 metros. E tem 9 metros de frente. Então, ele está a 4 metros para a esquerda, 7 metros na profundidade a partir da face frontal, 7 metros na profundidade, e tem 9 metros de comprimento. Nenhuma dessas dimensões do muro eu consigo marcar em verdadeira grandeza. Agora, eu sei que ele está a 4 metros, né, dessa face aqui. Então,
Se ele está a 4 metros, ele está nesse ponto aqui. E está a 7 metros na profundidade. 2, 4, 6, e mais uma vez eu não consigo marcar a metade com essa dimensão em profundidade. Mas eu consigo, através das diagonais do quadrado, né, lembrando sempre da geometria, das diagonais do quadrado, eu consigo definir onde está exatamente o ponto médio desse quadrado. Sabendo do ponto médio, eu levo esse ponto médio para a linha que eu preciso, e aqui eu tenho exatamente 1 metro. Então eu tenho 2, 4, 6 e 1, 7. Portanto, esse muro está exatamente nesse ponto aqui, com 5 metros de altura. Mas eu não posso marcar 5 metros de altura aqui. Não é? Eu não posso. Então, eu vou tomar aqui um outro artifício. São várias maneiras de fazer isso, mas vou tomar um outro artifício. Eu sei que esse muro está nesse ponto e tem 5 metros de altura. Se eu conseguir definir que ponto é esse, relativamente, digamos, a esse muro aqui, nessa altura eu consigo retornar com a altura correta desse muro. Por quê? Porque ele estaria na mesma profundidade do que esse ponto aqui. Então, onde está esse muro aqui? Ele está exatamente aqui. Se, com uma linha auxiliar, eu levar até esse muro, eu sei que nesse ponto eu tenho a altura de 5 metros, porque todos os muros têm 5 metros. Então, eu levei essa linha auxiliar até o ponto do muro. Esse ponto que eu tenho aqui é exatamente esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, se eu traçar 5 metros de altura, eu vou estar exatamente naquele muro ali. Eu não posso medir aqui, mas eu sei que esse muro tem 5. Portanto, eu posso retornar com essa dimensão para cá. E aqui eu vou ter os meus 5 metros de altura. Né? Então, aqui eu tenho esse meu muro com 5 metros de altura. Agora, ele tem uma frente de 9 metros. Né? Ele tem uma frente de 9 metros. 2, 4, 6, 8, 9. Portanto, 2, 4, 6, 8. E aqui sim eu posso medir a metade, porque eu estou no plano do quadro. E com isso, eu tenho uma nova linha auxiliar aqui em profundidade, né? Essa linha auxiliar em profundidade, que ao encontrar com a linha do muro, que é essa linha que passa aqui, ó, aqui passa o muro, e aqui está marcada aqui, ó, 9 metros a partir desse ponto. Então, nesse ponto aqui, eu tenho exatamente o pé desse muro. Esse ponto, a 9 metros, é exatamente esse ponto aqui. Portanto, nesse ponto, eu tenho condições de marcar a linha de altura desse muro, que vai aparecer aqui. Portanto, aqui, eu tenho traçado já o que vai aparecer desse muro na profundidade. Nessa profundidade, como tenho feito aqui, eu vou fazer aqui no sentimento uma espessura desse muro. Então, temos aqui traçada essa perspectiva que parte do mesmo modelo, né? Do mesmo modelo que utilizamos nas perspectivas cilíndricas, né? E eu estou fazendo isso propositalmente para que a gente possa entender, né, o efeito que cada uma desses métodos de perspectiva implica no modelo que nós estamos trabalhando. Portanto, eu estou usando exatamente o mesmo modelo para que a gente possa fazer um comparativo. Então, aqui fica traçada essa perspectiva com um ponto de fuga chamado central. Ele é central não porque ele esteja no centro da composição, ele é central porque ele está dentro, ele não está fora do desenho, ele está dentro do desenho, vamos dizer assim. Então, um ponto de fuga único, né, uma perspectiva com um ponto de fuga, com uma vista superior, né, estamos aqui com uma altura do observador, colocamos aqui, ó, uma altura do observador, nesse caso aqui, de 9 metros. Por que colocamos essa altura? Porque tínhamos a intenção de ver por cima, numa visão aérea, né, superior,
como estavam colocados esses muros aqui nessa perspectiva. A escolha da altura se dá por conta daquilo que nós queremos ver, né? Da visibilidade que queremos ter do objeto a ser desenhado, né? E o posicionamento do observador mais à direita ou mais à esquerda em função do que se quer ver, né? Daquele objeto que está sendo perspectivado. Ok? Portanto, esse aqui é a marcação, né, de uma perspectiva que tem um ponto de fuga, traçada com um ponto de fuga. Ok? Como nós fizemos também nas perspectivas cilíndricas, né, vamos dar uma certa importância também, agora nesse momento, né, aos traçados do piso, né, para que essa perspectiva fique, vamos dizer assim, assentada, né, no plano onde nós estamos trabalhando, né? Então vamos marcar aqui, ó, umas linhas, né, que refletem a posição do piso, né, nessa nossa perspectiva. Então isso aqui são as linhas que refletem o piso, né, aqui nessa nossa perspectiva. Todas essas linhas aqui são linhas, né, de piso, né? Só por uma questão de assentarmos, vamos dizer assim, essa perspectiva no plano horizontal, né? Reforçando essas linhas, fica mais clara a posição, digamos assim, de assentamento, né, dessa perspectiva lá no piso. E vamos acrescentar mais um ponto aqui. E fazer mais uma marcação posterior ali. Então, aqui a gente consegue, né, assentar, vamos dizer assim, um pouco mais essa nossa perspectiva no piso, aumentando, vamos dizer assim, a intensidade dessas linhas que definem esse nosso quadriculado. Ok? É claro que isso aqui é um desenho de marcação, né? Então, normalmente em perspectiva fazemos isso. Fazemos um desenho de marcação que é um desenho, digamos assim, sujo, né? A partir desse desenho, um outro papel manteiga em cima, e aí sim vamos retirar aquilo que nos interessa, na verdade, nesse desenho, né? Por exemplo, aqui, se eu quiser marcar esse quadriculado para frente, né, é só prolongar a diagonal, né, e aqui mais um quadrado à frente, né, e assim, né, sucessivamente, ok? Então, lembrando mais uma vez, isso é um desenho de construção da perspectiva, né? Então, a partir desse desenho, um outro papel manteiga, e aí vamos passar a limpo, né? Traçar a tinta, pode ser passado a limpo a instrumento ou mesmo a mão livre, não há nenhum problema nisso, depende do tratamento que posteriormente você vai querer dar ao seu desenho, ok?